Irmãos, graça e paz. Eu vou ler a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, e versículo 36 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda também a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Meus irmãos, nós estamos aqui agora sobre um reino onde quem governava era o rei Acabe, que casou com Jezabel, e que ela era aquela que tinha os 450 profetas, os 450 profetas de Baal. O povo nunca esteve em um governo sobre o comando e o domínio de um rei em que desagradou tanto ao Senhor. Perante aos olhos do Senhor, até aquele instante foi o pior rei que Israel teve sobre ali as ações, e principalmente aquilo que levou a todo o povo esquecer daquilo que era oculto, esquecer aquilo que era agradar a Deus, estar longe do Senhor e, pior do que isso, estar cultuando a outros deuses. E dentro desse reinado, desse governo, desse domínio, o pior é que os profetas eram mortos. Onde havia um profeta de Deus, havia ali a perseguição. Era para matar. Muitos profetas foram mortos. Deus deu a Elias o livramento. E ele estava ali agora diante de uma incumbência de Deus. Ele tinha que ajuntar todo o povo e falar com o povo que Deus queria de novo uma reconciliação. Deus é misericórdia. Ainda que nós nos distanciamos de Deus, ficamos longe daquilo que é o propósito de Deus, como escolhidos, porque o povo de Israel era um povo escolhido. Nós sabemos da promessa que foi feita para Abraão, e aquele povo era dessa semente, da semente de Abraão. Depois sabemos o quanto Deus fez para este povo ser liberto das mãos de Faraó. Os sinais, as maravilhas, o deserto, as conquistas, a passagem também pelo Rio Jordão, as conquistas, os muros de Jericó, Deus sempre dando toda a providência, ainda que o povo sempre, porque o homem é assim mesmo, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E dentro do propósito de Deus para os seus escolhidos, para os eleitos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos pela desobediência. Nós sabemos que nós deveríamos estar consumidos. Nós não somos nada, somos pecadores, falhos, perfeitos. O que temos a oferecer a Deus? Como oferecer a Deus? E ainda que venhamos ter conhecimento, não fazemos, distanciamos, buscamos outros caminhos. Somos fáceis, como governados, liderados às vezes por aqueles que estão nos trazendo os desvios daquilo que não é servir a Deus dentro dos seus mandamentos. Só há um Deus, só há um Criador, só há um Redentor.
Agora, por isso que Elias chama todo o povo e conversa com Acabe e fala, nós temos que fazer um acerto. Deus existe, Deus quer este povo tendo uma resposta dele. Vamos fazer aqui, ajuntar, e vamos nos ajuntarmos e vamos estarmos fazendo cada um altar. Vamos ter 2 bezerros, cada um coloca um bezerro no seu altar e oferece ao seu Deus. Então os profetas de Baal e todo o povo, eles acharam boa esta palavra de Elias. Vamos fazer assim. Então os profetas de Baal, segundo aquilo que Elias ali concordou com eles, vocês são muitos, então façam primeiro o vosso culto, ofereça o vosso sacrifício, invoca o seu Deus. E eles fizeram ali, colocaram o altar, colocaram o bezerro e começaram a invocar ao seu Deus. E disse a palavra que eles invocaram desde a manhã até o meio-dia. Nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. E para que houvesse autenticidade, houvesse veracidade, verdade, que houvesse um reconhecimento de quem era Deus, é para que houvesse o fogo viesse consumir o altar. O bezerro, a lenha, o altar, tudo ali, para o seu Deus. Nós lembramos que precisa do fogo. Lembra lá quando Abraão foi levar Isaac para sacrificar o seu filho e Deus proveu o cordeiro. Nós vimos ali os elementos, a lenha, no caso o cordeiro seria o Isaac, que Deus, ali pediu para ali ver o quanto Abraão ia ser fiel à sua vontade, mas Deus proveu o cordeiro, mas tinha o fogo. Agora aqui não tinha o fogo tinha que vir do Deus, tinha que vir dos céus, tinha que vir era a resposta da oração. Então vai lá, pode ir lá. E eles começaram a então clamar em altas vozes. Elias falou, olha, não respondeu ainda não, até meio-dia, agora desde manhã até meio-dia, não houve resposta, nada, não houve fogo não. Então faz o seguinte, continue, continue clamando em altas vozes, porque de repente o vosso Deus está falando, esteja falando com alguém, ou tem alguma coisa que ele tem que fazer e não pode, intentar para o vosso clamor agora, quem sabe uma viagem, está aqui na palavra, porventura dorme, mas ele vai despertar. Então, clamem com vozes mais altas. E diz a palavra que eles clamavam a grandes vozes. Eu devo imaginar 450 homens ali, profetas de Baal. Eu entendo até que tiveram até mais, porque o versículo 19 desse capítulo diz assim, que havia 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comiam na mesa de Jezabel, que era esposa de Acabe, que também estava ali consentindo aquilo, conhecia o Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, mas ele desviou daquilo que era, porque ele fez um casamento pervertido, profano, longe de Deus, e levou todo o povo também a não ter Deus. É assim, quando o líder ele faz os seus desvios de um culto, todo mundo vai nos seus desvios, o povo vai, os liderados vão em cima de uma liderança. Mas nós temos que ter cuidado naquilo que é o soberano e que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está acima de todo o governo, de todo o reino. Não é isso, irmãos? E isso é maravilhoso, porque nós sabemos que nós temos um comando, uma direção, um que vai nos levar, é a verdade, é Deus poderoso, é Deus de resposta. E agora eles estavam ali, voltando aqui ao texto, estavam ali, e diz a palavra que aí
Eles começaram a se mutilar, eles começaram a se cortar com facas, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, porque já era costume de até derramar o seu sangue. Olha que situação, que aflição para falar com o seu Deus e o seu Deus não responder, não ter resposta. Então Elias disse todo o povo, agora não teve jeito. Deus não quis responder, fazer o quê? Agora vamos preparar o nosso altar. E Elias, ele preparou o altar. E primeiro, para preparar esse altar, ele teve que reparar, porque o altar estava quebrado. O altar estava quebrado. Então ele começou, juntou 12 pedras, que representavam as 12 tribos de José. Ele colocou a lenha, ele colocou o bezerro, ele colocou água em volta do altar, bastante água. Ele pediu que houvesse 4 cantos, derramais sobre o holocausto, sobre a lenha. Fazia a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E fizeram assim, de maneira que tudo estava preparado. E sucedeu, pois, que ali oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse agora, o Senhor Deus de Abraão, olha, da promessa, Deus quando fala e dá uma promessa, a promessa vai se cumprir. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos cumprimento de uma promessa desse Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus, Israel, e que eu sou o teu servo. Irmão, nós temos que falar que nós servimos a um Deus, nós somos servos de um Deus e sabemos de que Deus nós servimos, somos servos. Porque conforme tua palavra fiz todas essas coisas, conforme a palavra do Senhor, né, sobre os nossos pensamentos, né, sobre o nosso entendimento, né, sobre aquilo que vamos colocando, acrescentando no culto, que chega um momento não está conforme aquilo que é a palavra do Senhor. Por isso que eu estou aqui sempre trazendo o nosso quarta parte que nós estamos falando sobre o culto aceitável a Deus e como que nós temos que fazer para que Deus venha aceitar o nosso culto. Isso é maravilhoso, porque nós queremos servir a um Deus, nós queremos fazer o nosso culto, mas mais do que fazer o nosso culto, invocar o nome do Senhor, é saber que vai ter resposta do Senhor e porque nós estamos fazendo segundo a sua vontade. Então ele ora ao Senhor desta forma e ele fala, responde, Senhor. Senhor, responde. Ele não precisou gritar, ele não precisou retalhar, ele não precisou de manhã até o meio-dia, não. Ele só preparou, consertou o altar, apresentou a Deus o culto. E diz a palavra do Senhor que ele orou, responde, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Que quando Elias orou, diz a palavra do Senhor, que o fogo caiu do céu e lambeu a água que estava no rio. Caiu o fogo do Senhor. O fogo, muitas das vezes, já era elemento levado pelo quem ia fazer o holocausto. Mas a situação estava tão difícil naquela hora que precisava de que Deus enviasse fogo do céu, a resposta do fogo para queimar o altar. Irmãos, agora nós sabemos que o nosso culto ao Senhor precisa ser conforme a palavra do Senhor. Isso é muito importante. 2 coisas muito importantes. O altar quebrado precisa ser restaurado. E precisa ser restaurado conforme a tua palavra, então, conforme a palavra de Deus. Onde que hoje nós conferimos como nós devemos cultuar o Senhor? Nós sabemos qual é a vontade do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que eu estou aqui, isso aqui não é análise, não. Se fosse uma análise, nós íamos passar aqui quantos vídeos? Mas é uma síntese, nós estamos pegando, pincelando aquilo, momentos, e quanto conteúdo tem para nós. Não precisamos errar. E nós sabemos que quando nós precisamos consertar o altar hoje é o quê? É o nosso coração. O altar quebrado, Jeremias, quando o Senhor faz descer a casa do oleiro, foi muito importante. Desce lá, Jeremias, que eu vou te mostrar como que eu vou fazer
com este povo que está com o altar quebrado. E diz a palavra que ele fala assim, ó, vai lá e desce a casa do oleiro, vê lá o oleiro. Aí o oleiro estava fazendo um vaso, sobre as rodas, fazendo um vaso, e o vaso quebrou na mão do oleiro. Então, quebrado. O vaso ali significava o povo de Israel. E hoje significa cada um de nós. Nós somos o povo de Israel. Eu faço parte do povo de Israel, porque eu faço parte do povo de Israel que vai morar no céu. Os gentios, eu sou gentio, o povo, parte do povo gentio, mas eu fui escolhido, eleito. Se você foi escolhido, eleito, veja como que nós estamos cultuando ao Senhor. O altar está quebrado? Vamos consertar, vamos acertar a nossa vida. Porque se o vaso foi quebrado, foi na mão do oleiro, o Senhor que nos fez perfeitos, santos, puros, mas quebrados pelo pecado, pela desobediência, para estar longe de Deus, e às vezes até mesmo longe de como cultuarmos ao Senhor, aquilo que é a palavra do Senhor. Mas diz o Senhor que o Senhor é tão misericordioso, que pareceu bem aos seus olhos fazer de novo. E ele fez bem, fez de novo o vaso. Ele não remendou, ele não consertou, ele fez de novo. E o Senhor fala que quando nós estamos diante, fazemos nosso altar, segundo a sua palavra, nós aceitamos, nós cremos, nós temos um novo nascimento, nós somos nova criatura. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. E se fez novo, o entendimento é que nós vamos levar esse novo para o Senhor. Esse realizar de Deus na nossa vida. E olha o que ele fala. Não poderá eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, povo de Deus, você, eu que hoje também graças a Deus, o Senhor tem nos feito escolhido, eleito para uma salvação. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Não podeis fazer isso com o povo? E no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, no momento em que falar de uma gente, de um reino para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que te faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estão forjando mal contra vós e projetam um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. É isso que eu quero chegar aqui, como nós temos que consertar o altar, melhorar os nossos caminhos, os nossos pensamentos e fazer o culto segundo a vontade do Senhor, colocar tudo em ordem. Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Agora eu quero que o Senhor me responda. Eu vou te invocar e o Senhor vai me responder. Irmãos, nós vamos ter um propósito diante daquilo. Eu que tenho estado diante dos irmãos com essa responsabilidade de levar a palavra e nós possamos compartilhar, nós possamos buscar na palavra para que nós possamos juntos ter um propósito com o Senhor. Todos esses passos que eu estou dando com os irmãos na palavra, há um propósito. E nós vamos colocar diante dos irmãos esse propósito. E Deus vai cumprir para aqueles que vão abrir os corações, vão querer chegar diante do altar e colocar diante do Senhor um culto conforme a sua palavra, e junto nós vamos falar, Senhor, eu sou teu servo, e como servo do Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor, pedir misericórdia, e está aqui o altar, está o meu culto, mas eu quero resposta do Senhor, e a resposta seja fogo do céu. Porque o fogo é a resposta, é o Senhor falando, é o Senhor confirmando, é o Senhor agindo, é o Senhor nos santificando, separando e cada vez mais fazendo com que possamos sair dos nossos maus caminhos e esquecermos os pensamentos humanos, terrenos e buscarmos o pensamento de Deus, a vontade de Deus, o que é eterno,
o que é a sua palavra, o que já está determinado e que não precisa de ninguém ficar melhorando e acertando. Não há como aperfeiçoar o que é perfeito, mas é buscar o que é perfeito para acertar o que é imperfeito que nós somos. Fica aqui esta palavra, que Deus os abençoe, e nós vamos orar a Deus nesta hora. Senhor, como o teu servo Elias orou, agora nós, como os teus servos, nós oramos. Senhor, se estamos invocando o teu nome, não estamos tendo uma resposta do Senhor naquilo que é o nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor, nosso servir ao Senhor. Senhor, faça que possamos melhorar cada dia mais as nossas ações, nossas atitudes, o nosso testemunho, o nosso comportamento. Senhor, que não venhamos ficar somente naquilo que é o pregar a palavra, ou ler a tua palavra, ou conhecer a tua palavra. Mais do que isso, possamos aplicar isto na nossa vida, como Elias aplicou ali junto com todo o povo, e mostrando que nós temos um Deus que é Deus é o único sobre todas as coisas, que está sempre ao dispor quando nós o buscamos e buscamos conforme a tua palavra. Faz-nos, Senhor Deus, sermos vitoriosos nesta hora de tantos desvios, tantas dificuldades, tantos entendimentos, tantos caminhos que buscam para um culto. Só há um caminho, só há um culto. Senhor, faz-nos certos de que nós estamos cultuando da forma de que o Senhor assim requer. Nós oramos e abençoa todas as nossas vidas, o teu povo, e esse caminho nosso seja rumo à eternidade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ficamos aqui hoje nesta palavra, mas nós vamos continuar. Há muito ainda que nós vamos juntos compartilhar. Se os irmãos assim desejarem, quiserem, se sentirem, faça as suas considerações, né? Podem colocar lá aquilo que entenderam. A palavra é rica, é maravilhosa. Se Deus fez um entendimento aqui para possamos melhorar mais ainda, anotem lá, podem fazer as suas considerações. Faça esse canal forte, primeiro orando ao Senhor, buscando por mim, pelos irmãos que estão ouvindo. Busquem interesse naquilo não que é pela minha pessoa, pelo pregador, mas pela palavra. Estou buscando no Senhor uma sequência, fazendo uma síntese rápida no Velho Testamento. Vamos para o Novo, sempre falando ainda do culto, para que um dia nós possamos aqui falar: Senhor, o que o Senhor quer disto agora? Não é só ouvirmos a palavra, mas venhamos aplicar essa palavra em um momento oportuno e certo, para que nós possamos. Não precisamos de muitos, mas daqueles que, quem sabe, estão desagrejados, estão longe do caminho do Senhor, ou estão até perto do Senhor, mas não estão podendo ter comunhão. Eu ainda vou falar aqui, cansado de um sistema religioso, de um cristianismo cheio de interesses. Estou fazendo essas considerações agora finais, para que os irmãos entendam que isso aqui não pode ser somente para que nós possamos estarmos aqui tendo um canal, ouvindo várias palavras de pregadores, onde estão também, conforme a palavra do Senhor, estão pregando, muitos canais, muitos pregadores, muitas pessoas, para que nós possamos alcançar um objetivo nisso, você. Vamos interagir, coloque lá que você está inscrito, se você quiser, melhore aqui, não está, vamos fazer a consideração, mas sempre na palavra. Leia a palavra, confira o que eu estou pregando, veja se é isto mesmo. Vamos ser bons crentes berianos. Vamos falar aqui ainda. Os crentes berianos são aqueles que ouviam a palavra, mas não ficavam só. Eles iam ler, conferir e ver se Paulo estava pregando certo, se aquilo era verdade. Se fosse, bem. Se não fosse, por certo, eles iam buscar na palavra o correto. Qualquer pregador, ele precisa ser avaliado na palavra. Amém? A paz do Senhor Jesus.